começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH tem a satisfação de receber a nossa irmã Marta Nunes, que é coordenadora do Departamento de Tarefeiros da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Marcelo. É importante o Evangelho, mas também é importante a ação. Então hoje nós vamos falar sobre tarefas, atividades espíritas. E nós gostaríamos, Marta, que você iniciasse da seguinte forma. Um dos ensinamentos cristãos mais difundidos pelo Espiritismo é o servir ao próximo. Qual o seu verdadeiro sentido e valor para o espírita? Bom, Marcelo, vamos pensar que o próximo é o nosso semelhante. E servir ao próximo é amar aquele que em algum momento passa pelo nosso destino. E ele pode ser o próximo, mais próximo, como diz Emmanuel, que são os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, ou então aqueles que no momento de uma tarefa, na rua, em algum lugar que você esteja, que você tenha que ajudar de alguma forma aquela pessoa. Circunstancialmente próximos de nós. Exatamente. Pensando na máxima de Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós podemos resumir que fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Essa é uma máxima da caridade e ela resume todo o trabalho que o ser humano tem que fazer com o próximo. Conforme o Espírito Joana de Ângeles cita em seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela coloca que o amor ao próximo é o companheirismo, a solidariedade no sofrimento e na alegria, a amizade nas situações embaraçosas, capacidade de desculpar sempre, produzindo uma vinculação afetiva que suporta os atritos e os conflitos típicos de cada pessoa. Então é muito importante esse amor ao próximo, é você estar inteiro com aquele que você se propõe a ajudar. Marta, hoje se fala muito em voluntariado, especialmente no chamado mundo corporativo. As casas espíritas sempre o praticaram, porém com um sentido maior, não é verdade? Sim, ser voluntário é importante para qualquer ser humano, independente de religião. Faz bem à alma. E ser voluntário espírita, ou como carinhosamente chamamos de tarefeiro espírita, temos como base a nossa doutrina, que nos orienta sobre a caridade, sobre a solidariedade, sobre a fraternidade. E além disso, ela nos dá informações que contribuem para que o entendimento melhor desse processo, do processo da nossa vida. A justiça divina pela lei da causa e efeito, a compreensão das diversas encarnações, a existência, sobrevivência e individualismo do espírito e o livre-arbítrio, que é a liberdade de tomar decisões, dentre outros. Então a doutrina nos ajuda a compreender que ser tarefeiro faz muito bem a nós mesmos. A tarefa espírita contribui para o nosso melhoramento. Ela faz muito bem para nós mesmos. E a partir do momento que a gente começa a realizar essas tarefas, é que a gente compreende isso, que a gente ajuda muito mais a nós mesmos do que a gente acha que está ajudando a outra pessoa. Porque a pessoa se organiza melhor, porque ela... E também a doutrina espírita e o evangelho dão um sentido diferenciado para o voluntariado. Exatamente, porque ele contribui para a nossa reforma íntima, para o nosso autoconhecimento. E além disso, a tarefa tem como benefício utilizar a vontade na direção do bem, da ação para o bem, ampliar a compreensão, a esperança e o otimismo, treinar o hábito de ser amado e amar, aprender a ouvir e receber o que vem dos outros, cultivar a sensibilidade. Além disso, nos ajuda a desarmar preconceitos. A tarefa é uma escolha, é um compromisso, é um sentido da nossa vida, é autoeducação. É um recurso espiritual a favor do tarefeiro. Então, só nós recebemos tudo de bom quando se realiza a tarefa espírita. É aquela máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Exatamente. Marta, e você considera importante que o frequentador da casa espírita
E vamos falar principalmente do recém-chegado. Ele tem os olhos voltados desde o início para a sua própria participação em tarefas? Como todo lugar que a gente chega, como por exemplo no novo emprego, você vai conhecer o que tem ali, o que você vai fazer, as informações sobre aquela empresa, e o mesmo acontece no centro espírita. A pessoa chega, ela deve conhecer como que funciona, se é aquilo mesmo que ela pensa, se ela concorda com aquela forma de agir, com aquele ensinamento que é dado naquela casa, e depois ele pode sim escolher uma tarefa. Então você acha que é importante que a pessoa se situe primeiro no ambiente que ela está adentrando? Eu acho que sim. Eu acho que a pessoa tem que conhecer a casa que ela está, as tarefas que a casa possui, e ela poder optar por alguma coisa que tenha a ver com ela, que ela gostaria de realizar e que também vai fazer, que vai trazer coisas boas para ela. Um sentido de realização, né? Exatamente. Ou seja, porque fazer uma tarefa, uma atividade de caridade, nem todo mundo tem aptidão para qualquer coisa, né? Exatamente. Conhecer como que funciona, por que a casa exige, por exemplo, alguns pré-requisitos em termos de conhecimento para fazer determinadas tarefas, compreender esse processo, participar de cursos, de ciclo de palestras, de preparação para ser tarefeiro. Isso contribui muito para que a pessoa tenha sucesso e eficácia na tarefa que ele está realizando. Sempre aliar o estudo e o trabalho. O estudo permite conhecimento da doutrina, a compreensão do que é ser um tarefeiro, a compreensão do que é ser um espírita, e o trabalho que vai com certeza trazer a nossa transformação, o nosso autoconhecimento, a nossa autoeducação. O trabalho é a coroação, né? A coroação, de estudos, né? Com certeza. E compreendendo o porquê do trabalho. Mais consciente, né? Da sua realização. E com certeza, você mais consciente naquilo que você faz, você vai ter mais disciplina, mais compromisso, vai fazer com mais dedicação, vai compreender todas as etapas daquilo que você está realizando. Marta, para se realizar uma tarefa espírita é preciso possuir algum tipo de recurso especial? Não precisa de nenhum recurso especial. Precisa sim de uma vontade de realizar essa tarefa buscando a nossa transformação. A tarefa nos desafia a superar o nosso medo com o comprometimento, com a responsabilidade. É verdade. Nos desafia a trabalhar em equipe, a nos relacionar com as pessoas, a seguir normas, procedimentos. E, aliás, esse relacionamento com pessoas é uma coisa ótima, porque ajuda muito no nosso desenvolvimento pessoal. Com certeza. E muita gente também não está preparado para realizar a tarefa sozinho, né? Exatamente. E ela também nos desafia a estudar a doutrina, porque o estudo nos orienta, nos dá disciplina e nos dá compreensão do porquê que nós estamos ali naquele momento realizando, na relação com aquelas pessoas, com aquele grupo, com aquela casa. Então, o estudo da doutrina, ele é primordial nesse processo. Ao desenvolvermos as tarefas, a gente começa a observar a transformação em nós mesmos. E às vezes essa transformação nos traz alguns conflitos. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que não é? E a ajuda que a gente vai encontrar para superar esses conflitos é na própria casa espírita, com recursos diversos que ela nos oferece por meio de reuniões públicas, tratamentos, receituário, passe. Inclusive a casa espírita, com as ofertas de tarefas que ela tem, ela ajuda a pessoa a se descobrir, a descobrir suas habilidades, suas aptidões. Por exemplo, a pessoa que acha que nunca vai conseguir cuidar de uma criança, de repente ela começa a estudar, a fazer um curso na área de evangelização e descobre a aptidão de orientar e de trabalhar com as crianças. Ela vai fazer aquilo em grupo e vai aprender junto com colegas, ela vai dividir a responsabilidade. Esse compartilhamento, ele é muito importante na casa espírita. Então, a maioria das tarefas são em grupo. Então, as pessoas começam a se conhecerem, cada um vai contribuindo com
pouquinho de si e observamos que quando a gente consegue direcionar os tarefeiros para suas tarefas, que ele tem mais habilidade, mais aptidão, observamos que eles também ficam mais comprometidos com as tarefas. Numa casa espírita muito grande, ou numa casa espírita, a gente observa que as tarefas são realizadas sem que o tempo inteiro tenha uma direção, ou o presidente, ou um diretor, ou um coordenador esteja próximo. Ela funciona como uma orquestra, cada um fazendo a sua parte, contribuindo com o seu som, mesmo que seja pequeno ou grande, mas todos contribuindo para que aquela música tenha harmonia e que possa alcançar os objetivos propostos para aquele funcionamento da casa. Marta, até que ponto é importante que o tarefeiro espírita se prepare com conhecimento da doutrina antes de se integrar em tarefas numa instituição? Eu acredito que essa deveria ser a premissa para todo mundo. Seria o ideal, Seria o ideal, ser tarefeiro. Por quê? O conhecimento da doutrina amplia a nossa forma de atuação na tarefa. Costumamos orientar que a pessoa se prepare para ser tarefeiro, considere essa preparação uma tarefa e depois que ele se preparar, ele vem e busque uma tarefa que ele realmente uma ideia interessante, ou seja, essa fase de estudo, de conhecimento, é uma tarefa pessoal. Pessoal, com certeza. Ele não vai dividir com ninguém. Com ninguém, exatamente. E outra coisa importante, que você participando dessa preparação, desse estudo, você está se autodisciplinando. Quando você assumir uma tarefa, você vai assumir entendendo que o seu comprometimento, a sua participação naquela tarefa, ela é importante. Porque existe uma ligação entre as pessoas da tarefa e o comprometimento. Se eu deixar de ir à tarefa não vai deixar de ser realizada. Mas quem vai perder com isso sou eu mesmo. E o estudo da doutrina contribui para isso. O Espiritismo nos convida à renovação constante, ao estudo constante, a nos adequarmos ao mundo que existe hoje. O Espiritismo é fé raciocinada. Ele não tem ali regras que você decora e pronto, nós estamos prontos para ser espíritas. Não. O tempo inteiro a gente está necessitando desse estudo. É um processo contínuo de aperfeiçoamento, de transformação. E muitas vezes, né, Marta, algumas pessoas acham que essa primeira etapa de estudos, ela precisa ser assim, muito aprofundada, muito longa, quando na verdade um conhecimento básico já é o suficiente, não é? Com certeza. A participação nos ciclos de estudos, por exemplo, estudando os princípios da doutrina, já orienta a pessoa que está começando aonde que ela vai, qual o segmento que ela vai estudar para que ela tenha uma vivência da doutrina como um todo. E depois, com o tempo, com a prática, ela vai se aprofundando naquilo que tem mais a ver com ela. Exatamente. E isso para as pessoas que estão iniciando. E para as pessoas que há muito tempo já estão no movimento espírita, o estudo é permanente. Então, a atualização, a reciclagem, ela é importante para todos aqueles que estão numa casa espírita, desenvolvendo uma tarefa e cada vez mais aperfeiçoando, aperfeiçoando o seu trabalho, a relação com as pessoas, a relação com a casa espírita e contribuindo com o movimento espírita. Marta, você acha que é preciso organizar para lidar com as tarefas ou basta só a boa vontade? Marcelo, precisamos das duas coisas. Pessoalmente, precisamos nos organizar e ter boa vontade para lidar com as tarefas. Porque a tarefa espírita, ela nos motiva a buscar ação. Então, nós vamos ter comprometimento de horário, nós vamos ter disciplina. Inclusive para dividir com o tempo das nossas atividades profissionais, familiares. Exatamente. E a outra, a instituição que você está fazendo a tarefa, ela também tem que se organizar. O trabalho voluntário não quer dizer um trabalho sem compromisso, desorganizado, cada um faz no horário que quer.
laissez-faire, não existe isso. O trabalho voluntário precisa de organização como qualquer outro trabalho, de logística, infraestrutura, de equipamento, de pessoas preparadas para fazer a tarefa. Então, a organização ela é fundamental para os dois lados, tanto o pessoal quanto para a instituição. A gente sabe que tem alguns irmãos que frequentam casas espíritas que se incomodam às vezes porque acham que tem muita burocracia. Por exemplo, antes deles iniciarem uma tarefa, para eles se cadastrarem para uma atividade, reclamam que há burocracia. O que você acha disso? Eu costumo dizer o seguinte: burocracia quer dizer organização, e organização quer dizer disciplina. Os espíritos, nossos mentores, eles falam muito disciplina, 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 e a disciplina ela só vai ser realizada ou só vai existir se houver essa organização. Então, numa casa que tenha muitos tarefeiros, se você não tiver uma organização de distribuição, de departamentos, de tarefa, de horário, de início, de fim, você vai se perder nesse processo. O próprio candidato ou frequentador, ele não vai ter garantido o papel dele. Então, a possibilidade, né, dele. Qual vai ser a efetividade desse trabalho de tarefeiro se a gente não tiver num local organizado? Se a gente não se organizar para fazer isso. E muitas pessoas realmente são avessas a regras e sentem-se incomodadas, acham que isso muitas vezes vai no campo do exagero, mas você acha então que isso é absolutamente normal mesmo no campo do voluntariado, né, Marta? É normal desde que essa regra não ingesse o trabalho voluntário, então eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Nós temos sempre que pensar na caridade, na solidariedade e na fraternidade, mas com regras, com justiça, para que a gente possa atender e possa orientar todos da mesma forma, e cada um recebendo aquilo da forma que melhor lhe for possível compreender. Marta, você participa de uma casa que hoje acolhe centenas de tarefeiros, né? Nós sabemos que foi necessária a criação de um departamento de tarefeiros. Exato. Por que foi necessário isso e qual a vantagem de se criar um departamento de tarefeiros? O departamento de tarefeiros foi criado em 1996. A casa, desde o seu início, ela trabalha praticamente com tarefeiros. A maioria de tudo que é desenvolvido lá é com tarefeiros, com esse trabalho de voluntariado. E a importância é porque hoje a gente tem os tarefeiros cadastrados, eles têm um ponto de referência que eles vão chegar na casa e sabem aonde eles vão para que eles possam ter orientação sobre a tarefa. Ou seja, então é uma espécie de uma triagem, né? Para ajudar as pessoas a se situarem. Exato. A gente recebe as demandas de tarefa de todos os departamentos e cada tarefa tem o seu pré-requisito, nós temos a descrição de cada tarefa, o horário que ela funciona, o dia, uma descrição sucinta de suas atividades, que a gente dá uma primeira orientação a esse candidato à tarefa. Ele tem uma visão mais ou menos ali para ele poder saber onde ele está tateando. Né? Ele poder inclusive escolher, não, isso tem a ver comigo, isso não tem, isso aqui eu não vou conseguir assumir esse compromisso, esse aqui eu vou conseguir, e a gente orienta sobre o ciclo de palestra para o aperfeiçoamento do tarefeiro e orientamos do funcionamento da casa. Então, esse primeiro contato com essa pessoa é muito importante, esse acolhimento que a gente faz. Às vezes a pessoa está chegando na casa naquele momento, ouve uma palestra, já fica empolgado e já quer fazer uma tarefa, aí a gente conversa muito com eles, orienta sobre o ciclo de palestra, orientamos sobre a necessidade do estudo e ele optando por uma tarefa ali, a gente encaminha esse tarefeiro para conversar, fazer uma entrevista junto ao coordenador da tarefa, porque aí sim ele vai obter detalhadamente o que ele vai fazer naquela tarefa. Imagine, Marcelo, numa casa em que não existe esse departamento de tarefeiro, numa casa grande, em que tenha um afluxo de tarefeiros de pessoas e de pessoas interessadas em tarefas muito grande. Ela ia chegar e ficar perdida, ia receber orientações diversas, sem saber para onde. E aí o trabalho dela nem ia ser eficaz, porque ela não sabia, ela não iria saber aonde ela utilizar aquele potencial
que essa pessoa pode ter. Então, o departamento de tarefeiro, ele contribui para centralizar esse ponto, porque às vezes existem casos que a gente tem excesso de tarefeiros para uma determinada tarefa, e outras que a gente tem a tarefa e com carência de tarefeiros. Por isso, a nossa forma de funcionamento, nós recebemos a demanda dos departamentos para que a gente possa encaminhar o tarefeiro, para que não exista um acúmulo de pessoas em tarefas e que fique uma coisa vazia. Tanta gente fazendo a mesma coisa que às vezes o espaço físico nem cabe todos os tarefeiros. Por exemplo, vamos supor, você tem lá uma livraria espírita e a livraria sente necessidade de ter pessoas para ajudar. Isso. Então, nesse esquema que você está falando, a livraria não sai à busca de tarefeiros diretamente. Ela pede o departamento e o departamento é que encaminha para ela. Que vai encaminhar. A gente vai pesquisar junto às pessoas que procuram uma tarefa, de acordo com o horário disponível para a tarefa, a disponibilidade da pessoa, o que ela pretende fazer, os pré-requisitos que ela tenha e coisas que ela pode oferecer, né, das suas habilidades. Isso pode parecer absurdo, né, Marta? Porque a maioria das casas espíritas são casas pequenas de menor afluxo, mas para uma casa realmente que tenha muita gente, toda semana gente nova chegando, e como você falou, às vezes a pessoa assiste uma palestra, fica entusiasmada, quer ir lá fazer a tarefa. Exatamente. Mas não é bem assim, tem que conversar. Né? E a gente não impede a pessoa de fazer a tarefa, a não ser que não tenha demanda específica para uma tarefa ou ela não tenha algum pré-requisito específico para aquela tarefa. Mas a gente sempre oferece outras oportunidades de tarefa. Então, às vezes, a pessoa descobre coisas que ela não imaginaria que ela poderia fazer. Já tivemos, como exemplo, tarefeiros dentistas que não queriam fazer uma tarefa dentro da profissão. Sua profissão. Exatamente. E foram ajudar a gente na organização de doações. E estão lá trabalhando. Então, eu acho que assim, a gente ter essa organização, essa a gente possibilidade, tem essas de mostrar possibilidades, outros de mostrar exatamente, dá a tranquilidade da pessoa poder escolher. E quando a gente percebe também que a pessoa está assim, muito em dúvida, a gente orienta e pede que ela pense, volte depois, não precisa decidir naquela hora. E a gente sempre está lá aberta a esse acolhimento da pessoa e essa orientação. Marta, e com relação ao uso de crachá para identificação do tarefeiro, principalmente no caso de tarefas externas à casa, como por exemplo visita fraterna, campanha do quilo, o que você nos diz a respeito disso? Olha, é interessante porque o uso do crachá inicialmente parece uma coisa que vai ter uma resistência e a gente vê que é justamente o contrário. As pessoas sentem felizes de ter um crachá como tarefeiro da casa. Por parte do tarefeiro. Do tarefeiro. E eles, pelo contrário, eles se sentem felizes de ter. Aí ele se sente assim, eu faço parte desse grupo de tarefeiros. Além disso, além de identificar a pessoa dentro da casa, você sabe que aquela pessoa é um tarefeiro, dá a oportunidade de todo mundo chamar todo mundo pelo nome. Porque você às vezes lembra da pessoa, não sabe o nome, mas com o crachá você tem essa oportunidade. Agora, no caso também externamente, é uma representatividade oficial da casa. A gente orienta aos tarefeiros que fazem tarefa externa, se eles se sentirem à vontade e o local que eles estão indo, usar o crachá não tem problema nenhum. Mas se achar que é melhor não usar, que eles tenham sempre consigo os crachás. O pessoal de campanha do quilo, muitas pessoas pedem como comprovante por eles estarem pedindo mantimentos em nome da casa, eles pedem o comprovante. Então o crachá é uma identidade do tarefeiro da casa. Então eu acho que é muito importante o uso desse crachá. Ele passa a ser um representante da instituição. Exatamente. Inclusive também, por exemplo, na admissão de hospitais, é comum, né, até o balcão de atendimento do hospital, se o tarefeiro chega com um crachá, ele já tem mais facilidade para adentrar. Exatamente. Então o crachá realmente passa a ser uma identidade do tarefeiro. Marta, o termo de adesão à tarefa voluntária deve ser um item obrigatório em qualquer instituição? Por quê? Sim, este termo está previsto na Lei 9.608,
de 18 de fevereiro de 98, uma lei do governo federal que orienta o trabalho voluntário. Esse termo de adesão é uma garantia para a instituição que não haverá um passivo trabalhista na relação da pessoa com a instituição. Ou seja, ela está de próprio punho se declara voluntário. Além disso, é uma forma também de você ter um cadastro das pessoas que estão trabalhando ali para você. Porque além de você ter esse registro da pessoa, outras informações você pode acrescentar nesse termo para que você possa utilizar essas informações dentro da própria instituição. E precisa ser um termo para, vamos supor que a pessoa faça mais de uma tarefa na casa. Um termo para cada tarefa. Para cada atividade. Então, para cada tarefa que ela faça, ela tem que assinar um termo específico. Se eu sou, por exemplo, eu trabalho como voluntário na biblioteca e também estou lá na turma da campanha do quilo. Eu tenho que assinar 2 termos de adesão. Exatamente. Você vai assinar um termo para a biblioteca, que você vai trabalhar, por exemplo, no atendimento ao público da biblioteca, e você vai trabalhar na campanha do quilo. Então eu vou saber que a casa vai conhecer que você tem 2 tarefas na casa. Então o termo de adesão é por tarefa. O crachá, por exemplo, é por tarefeiro. O crachá já é da instituição, não é da tarefa. Não é da tarefa, exatamente. Bom, Marta, para a gente encerrar então o nosso trabalho, eu queria te perguntar o seguinte: vale a pena participar de tarefa espírita? Sim, vale muito a pena. Eu sou até meio suspeito para falar isso, porque eu não consigo ver a minha vida sem participar da tarefa espírita. A tarefa contribui muito para aqueles momentos que a gente está de tristeza, de dificuldade, de desânimo, como também ajuda a gente a vivenciar momentos muito felizes. Então a tarefa espírita ajuda na nossa transformação, na nossa melhoria constante, e ela nos ajuda a refletir sobre isso o tempo inteiro. Não é que a gente vai começar a tarefa e já vai mudar de um dia para o outro, não. Mas o tempo inteiro a gente pode pensar, refletir sobre isso, ver, olha, isso aqui eu estou precisando de melhorar, isso aqui eu já alcancei esse determinado objetivo na minha vida. Então, contribui muito. E outra coisa, né, Marta? Muitos irmãos e irmãs estão em casa, com tempo livre e com recursos para doar, né? Com certeza. E a tarefa, ela pode dar para essas pessoas um outro sentido de contribuição para as suas vidas. Com certeza. A contribuição de você conviver com outras pessoas, de fazer novos amigos, a contribuição de você aprender com a doutrina, a contribuição de você sair de casa e se sentir útil fazendo alguma coisa por outra pessoa e mais ainda por você mesmo. Então a tarefa, hoje para mim, eu entendo que é uma atividade completa para a melhoria do ser humano. Então, se todo mundo tiver um trabalho voluntário, principalmente uma tarefa espírita, que a gente tem a doutrina como base, eu acho que a vida vai ser muito menos penosa, né, do que a gente possa imaginar. E faltou um detalhezinho, né, que é a simpatia dos amigos espirituais. Ah, sem dúvida. Ombro a ombro, lado a lado, o tempo inteiro. Às vezes a gente chega na casa espírita de um dia de trabalho, você está cansado, chateado, você sai de lá renovada, você deita e dorme, parece que você viveu um outro dia. É muito bom, traz muita felicidade, traz muita paz no nosso coração. E a gente precisa de muita serenidade para a gente viver, e a tarefa nos proporciona isso. E você sentir aquele grupo, tanto do plano material quanto do plano espiritual, junto com a gente o tempo inteiro, é muito bom, é uma satisfação muito grande. Bom, Espiritismo BH agradece a presença aqui da nossa amiga e irmã Marta. Obrigado, Marta, pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer, né? E espero que possamos contribuir aí, e estamos lá à disposição para maiores informações.